Estamos de volta agora para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Este programa é uma parceria da TV Alterosa com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. A íntegra desta entrevista você lê neste domingo na edição impressa do jornal Estado de Minas. Doutora, a Defensoria criou um novo projeto, não é isso? Que é chamado Creche para Todos. É esse o nome? Isso mesmo. Como é que funciona esse novo projeto? Bom, a gente já tinha identificado várias demandas de assistidos da Defensoria Pública que a mãe não conseguia a creche para a criança ou conseguia uma creche muito longe de casa. Tá. Né? E a gente sabe da dificuldade das mães trabalhadoras, muitas vezes que chefiam e sustentam uma família, de ter que se deslocar com uma criança, deixar longe para chegar cedo no trabalho, trabalhar o dia todo para depois cruzar a cidade, pegar essa criança e levá-la para casa. Então, Creche para Todos é tentar facilitar essa matrícula da criança na creche, na escola e fazer da melhor forma para aquela família, né? Garantindo o acesso à educação e possibilitando que essa mãe ou esse pai possa trabalhar sossegado, tranquilo, enquanto a sua criança está devidamente cuidada numa creche ou numa escola. Quem tiver interesse deve procurar onde, faz o quê? Deve procurar qualquer unidade da Defensoria Pública, tanto na capital quanto no interior. Aqui em Belo Horizonte, o prédio é na Rua Guajajaras. Rua dos Guajajaras, 1707, Tá. no Barro Preto, em frente ao Cruzeiro. E aí é uma inscrição? A pessoa vai lá, vai relatar o que está acontecendo, vai dar as informações e a Defensoria vai tomar as providências cabíveis. Legal. Eu queria te perguntar, doutora, sobre a questão da inclusão. Eu desconfio que, obviamente, a Defensoria tem um enorme papel nessa questão da inclusão social. Como é que a Defensoria atua nesse campo? Quer dizer, cada ação em que a Defensoria participa, ela está trabalhando para melhorar as condições, né, dos cidadãos, não é isso? Eu acho que a inclusão começa em casa. Eu digo muito isso, a gente tem que primar pela coerência. Então, primeiro nós temos que ser inclusivos dentro da Defensoria Pública, para depois a gente ser inclusivo na nossa pauta fora da nossa instituição. Então, se a gente for pensar, o nosso concurso para membro e membro é o primeiro concurso, pelo menos que eu saiba, assim, em Minas Gerais, foi o primeiro concurso que tem cota para negros. Né? Então, a gente tem ali exatamente para possibilitar essa inclusão de pessoas pretas e pardas na nossa instituição. Nós temos estagiários que têm deficiência visual ou uma série de outras deficiências. Também temos cotas para deficientes físicos em todos os concursos públicos. Com isso, a gente pauta, a Defensoria já é por si só uma instituição inclusiva, então tem muitas mulheres participando de altos cargos de gestão na instituição, né? A minha equipe é praticamente formada só por mulheres. E a inclusão se dá também dentro de uma atribuição constitucional que nós temos de educação em direitos. Então, toda pauta que a Defensoria leva, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Defensoras Populares. Nós capacitamos mulheres líderes comunitárias, ensinando direito para essas mulheres. Muito exatamente para que elas sejam replicadoras desses direitos nas suas comunidades. Então, a gente fala da pessoa em situação de violência de gênero, a gente fala de como proteger essa mulher, a gente fala de como a criança que tem algum espectro autista ou que tem alguma outra deficiência, ela pode ser incluída numa rede de proteção, como que aquela família vai fazer valer o direito dela, né? Então tem a educação em direitos e tem todas as outras ações que a gente promove para trazer inclusão social e cidadania, né? Fortalecendo a família, como eu te falei, o mutirão Direito a Ter Pai, o mutirão das famílias. Segmento LGBTQIA+, tem segmento, a gente tem os mutirões de mudança de nome, né, de retificação de registro, né, para o nome social da pessoa e uma série de outros programas que a gente busca efetivar esse direito, porque não é só falar desse direito, é também efetivar, né? A gente sabe que a população trans, quantas vezes elas são invisibilizadas e quantas vezes elas são marginalizadas. E não é só na população mais carente, não. Muitas vezes também nas camadas mais abastadas da nossa sociedade. E a Defensoria também atua, nesse caso, tendo em vista a vulnerabilidade daquela pessoa, independente da renda financeira dela. Doutora, a Defensoria ela é uma instituição que existe porque, de uma certa maneira, estamos num país onde há um problema grave, histórico, de divisão da renda, né? Injustiças sociais e tudo.
Existem órgãos correlatos com a Defensoria em outros países que têm uma sociedade mais justa do ponto de vista financeiro, de receita e tudo? Como é que a senhora vislumbra a Defensoria num país, num Brasil mais justo, digamos? A Defensoria existe exatamente porque existe muita desigualdade social hoje no nosso país, né? O modelo de defensoria pública do Brasil, ele não encontra similar em nenhum outro lugar do mundo. Nenhum outro lugar. Não. Existem outras defensorias, mas não tão estruturadas quanto a brasileira, porque a defensoria brasileira, ela não é só para garantir o acesso a direitos à população vulnerabilizada. Ela também cuida de tutela coletiva. Ela também tem legitimidade para tratar e defender direitos coletivos. Então, em muitas pautas, ela se faz necessária independente da desigualdade social, porque a sociedade ela é plural por si só. Né? Então, a Defensoria ela é um agente de transformação social dentro dessa sociedade. Mas em países em que a desigualdade é menor, em países em que a própria população, porque o Brasil é um país também em construção, né? Então, a gente vê outros países aí já desenvolvidos que as pessoas têm um senso de comunidade maior que o Brasil. Então, talvez a Defensoria já não seja tão imprescindível nesses países, mas a figura de um operador do direito que garanta o acesso à justiça às pessoas em situação de vulnerabilidade, ele sempre vai precisar existir. E eu te dou o exemplo da mulher em situação de violência de gênero. Se a gente for pegar aquela série do Netflix, que eu não sei se todos viram, mas a Maid, que é uma mulher que é faxineira nos Estados Unidos e que sofre violência doméstica por parte do seu marido, ali ela precisa de uma estrutura de apoio. E ela precisa de uma figura, de uma defensora pública que faça valer os direitos dela. Então, é uma instituição essencial, sob qualquer ponto de vista, para uma sociedade forte, para uma sociedade justa e igualitária, como diz a nossa Constituição. E, à medida que a sociedade vai se fortalecendo, talvez a Defensoria não seja tão necessária, mas ela sempre vai precisar existir. Sem dúvida. E porque tem, por exemplo, os crimes de ódio, os crimes de discriminação, né? Por exemplo, idosos, o etarismo, enfim. Isso, tem atuação criminal, que também independe de... Essa não acaba, né? Não acaba e independe de renda e é uma defesa de direitos. Né? Então, porque a Constituição fala que toda pessoa tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Né? Então, acaba que a Defensoria Pública, ela equilibra as forças. Se tem a acusação de um lado, tem que ter no mesmo peso a defesa do outro. Né? Para que seja para que o judiciário consiga decidir da maneira mais justa. Certo é que a senhora tem trabalho demais por muitos e muitos anos. Graças a Deus. Doutora, olha, foi um prazer receber a senhora aqui. Uma entrevista foi todo nosso. Muito didática. A senhora tem um jeito ótimo de explicar as coisas, que todo mundo acaba entendendo, mesmo nesses temas mais complexos da nossa vida, né? Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Beni, foi um prazer. E a você que nos prestigiou mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente tem aquele encontro de novo na semana que vem. Tchau, um abraço.